Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Todos juntos no tempo 3. 2, 3. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Queridos, feche teus olhos um minuto. Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ó Deus, nós iremos fazer agora, ó Deus, pregar a tua palavra, a qual fizemos menção. Ó Deus, que nós sejamos fidedignos à tua palavra, ou melhor, que nós sejamos fiéis à tua palavra, que é fidedigna. Deus, fale conosco poderosamente. Eu não sei como os teus filhos estão na noite deste dia, mas de uma coisa eu sei, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqueles que creem digam glórias a Deus. Queridos, esta passagem quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ela é uma passagem a qual muitos já compuseram, embasados em cima desse verso. Esse verso ele é utilizado muitas vezes em funerais, é utilizado também em aniversário. Este verso ele é utilizado quando há uma tragédia. Este verso também é utilizado por quem está triste. Atrás deste verso, atrás daquilo que muitas vezes não entendemos, há uma história de sofrimento. Diga comigo, por trás de um verso conhecido, há um contexto de sofrimento. Meus queridos, quem escreve agora, o autor, ele vai relatar acerca de um povo que foi levado cativo para a Babilônia. E este povo agora foi levado os cativos para a Babilônia por causa do pecado. Diga comigo, por causa do pecado. O povo foi levado cativo. Queridos, olhando para o contexto de Jeremias ou de Lamentações, o povo agora estava escravizado. O povo, a nação que era uma nação rainha, que reinava, uma nação que o próprio Deus se manifestou e manifestava o seu poder protegendo, guiando esta nação agora. Devido ao pecado, ela está agora como escrava na Babilônia. Meus queridos, este verso quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que me chamou a atenção na nova versão internacional é que diz assim: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Todavia, olha o que diz, NVI, todavia, lembro-me também, olha só o que eles incluem, também do que me pode dar esperança. Na Bíblia, Sefer é traduzido de um outro modo: eis o que guardo em minha mente e que renova a minha esperança. A Septuaginta, ela também diz assim: porém isto em meu coração e o suportarei. Também diz numa outra versão, a Almeida, revista de 1967, diz: torno a trazer isso à mente, portanto, tenho esperança. Diz a King James de 1611, diz: isso eu recordo na minha mente, portanto, eu tenho esperança. Irmãos, neste contexto, agora Jeremias, ele está observando um povo que foi levado cativo. E este mesmo Jeremias que foi chamado por Deus, este mesmo homem a qual era para ser sacerdote, o sacerdote ele pegava a oferta do povo, o animal do povo, enquanto o povo pecava, esse povo que pecou e tinha conhecimento do seu pecado, levava a sua oferta para que o seu pecado fosse, aleluia, não apagado, mas para que ele fosse perdoado. E esse povo levava a oferta, o animal, ao sacerdote. O sacerdote degolava, sacrificava, colocava-se a mão em cima daquele animal. E aquele pecador era perdoado. Agora, queridos, este povo está sendo levado
para a Babilônia. O sacerdote era aquele que oferecia a oferta do povo a Deus. E um homem que era não para ser profeta. Profeta é aquele que ouve a voz de Deus e fala para o povo o que Deus quer que o povo faça, a vontade de Deus. Este homem não era para ser profeta, chamado Jeremias. E Deus fala: Jeremias, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, as nações te dei por profeta. Veja, ele é um israelita, e Deus diz: as nações te dei por profeta. Queridos, veja, ele atuou em uma geografia limitada, mas Deus já estava dizendo: as nações te dei por profeta. Uma aplicação na noite deste dia eu faço: às vezes não temos noção de onde Deus irá levar a minha e a tua voz. Deus chamou Jeremias, que era para ser sacerdote, para ser profeta, enquanto ele estava atuando em uma geografia limitada. Hoje a voz de Jeremias, através da escrita, é ouvida nos 4 cantos do mundo. Irmão, às vezes você até pensa: o meu ministério acabou, Deus não tem nada comigo. Eu quero te dizer que quando Deus chama, é Ele quem garante. Só que ministério, só que aquilo que Deus nos confiou, queridos irmãos, não é fácil. Não é fácil administrar aquilo que Deus nos confiou. Na verdade, nós fazemos e devemos fazer tudo no poder dele, do Espírito. Porque na força do braço a gente não consegue. Na força do braço nos frustramos. Na força do braço nos decepcionamos. Na força do braço nós erramos. No nosso intelecto nós falhamos. Mas quando confiamos no poder do Senhor, pode levantar o inferno, pode levantar Satanás, pode se levantar o bairro inteiro. Se você está na posição, na direção do Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Agora esse povo chegou num estágio de calamidade terrível. Se perguntar às mães aqui, o que aconteceria se você visse o seu filho com fome? Certamente as mães diriam: eu faria loucura, eu trabalharia pegando até reciclagem, trabalho digno, por sinal. Eu andaria daqui do centro da cidade pedindo se fosse o necessário, porque mãe não quer ver o seu filho sofrer. Tem mãe que até diz: eu dou a minha vida, e até mesmo ora quando o filho está enfermo: Deus, troca de lugar, Pai, que essa enfermidade do meu filho passe para mim e ele fique curado. Às vezes as mães falam as coisas dessas, e de fato, mãe. E Deus, ele disse: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, todavia, ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei. Deus era o cuidador de Israel. Agora, eles estão passando necessidades. Veja, queridos, o pecado leva o homem ao nível mais baixo. As pessoas brincam com o pecado. As pessoas pensam que o pecado, ele não vai dar em nada. Pode até ser prazeroso, bom, mas ele leva ao último nível de consequência. As últimas consequências. Ele leva o pecado, ele leva a morte. E o pecado levou essa nação, que era um povo de Deus, a um nível tão precário. As mães sacrificavam seus filhos e comiam-no, porque não tinham com que se alimentar. Logo, se alimentavam dos seus próprios filhos. A filha de Israel, o povo de Israel se alimentando dos próprios filhos, se alimentando de carne de seus patrícios, de seus filhos. E agora Jeremias, ele olha tudo aquilo, e ele observando a calamidade, o povo vitorioso sendo levado cativo, sendo agora açoitado. E este homem, quando olha tudo isso, penso eu que ele olhava para ele e dizia: quem dera esse povo ouvisse a minha voz. Eu não falei palavras duras porque eu quis dizer, mas eu falei amando do Senhor. E agora, por não ouvir as minhas palavras, olha onde eles estão. Queridos,
e por Jeremias falar o que falou, jogaram aquele homem dentro de uma cisterna barrosa. Agora bateram nesse homem, trancaram esse homem dentro de um buraco na cisterna, desfaziam deste homem, descredibilizava o ministério dele. Se não bastasse os próprios israelitas não ouvirem, levantavam profetas, aleluia, para profetizar aquilo que Deus não havia determinado, enquanto Deus dizia, assim diz o Senhor. Jeremias dizia, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito, assim diz o Senhor, vos conserte. Levantava-se homens e dizia, assim diz o Senhor, não faltará pão, não faltará prosperidade, ao ponto de mandarem tacar Jeremias numa cisterna, tratarem como um doido. Ei, irmão, eu digo uma coisa para os irmãos, quando Deus nos chama, Ele nos garante. Mas Deus nos chamar, nos garantir, não é sinônimo que vai dar tudo como a gente pensou e projetou. Na verdade, tem coisas para nós, irmã Jane, que parece ser derrota, mas para Deus é vitória. Tem coisas que nós não entendemos, mas se nós olharmos para a palavra de Deus, orarmos, pedimos a direção dEle, Ele nos mostrará o final de todas as coisas. Ele nos mostrará o propósito dEle em nossas vidas. Aleluia. Queridos, em João capítulo 4, versículo 38, diz o seguinte, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. João 4, 38. Irmã Jane, a palavra trabalharam aqui do original grego, a palavra trabalharam aqui do original grego é o mesmo que alguém bater no peito e dizer, eu não aguento mais. É o mesmo que bater no peito e dizer, eu não aguento mais. Esta luta está me matando, esta vida está me matando, isso que está acontecendo está me matando. A palavra vós trabalharam, eu vos envio a ceifar onde vós não trabalhastes. Ele está dizendo, outros trabalharam neste lugar e eu envio vocês a trabalharem também onde vocês não plantaram. E a palavra trabalho. Sabe quando a luta aperta, irmão? Sabe? Lá na tua casa, no teu trabalho. Sabe? Na verdade, nada acontece fora do querer de Deus. Nem tudo é determinado por Ele, mas tudo é permitido por Ele. Diga comigo, nem tudo é determinado por Deus, mas tudo é permitido por Ele. Deus determinou que Jesus iria morrer na cruz. Deus também determinou que Jesus, o seu Filho, iria arrebatar a sua igreja, iria voltar pela segunda vez para os judeus, iria lançar Satanás no inferno, no lago de fogo, juntamente com o falso profeta e todos aqueles que não aceitaram a Cristo. Mas Deus não determinou as lutas que vêm no nosso dia a dia. Ele até permite o choro, Ele permite a lágrima, Ele permite a decepção, mas olha, eu e você, nós temos um Deus que cuida de todos os detalhes da nossa vida. É motivo de nos alegrarmos no Senhor, é motivo de engrandecermos o nome dEle. Nós devemos fazer como o salmista, eu ergo os meus olhos para o monte, não, o meu socorro não vem do monte, não vem da montanha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Aí não entendemos, irmãos. Não entendemos. Mas, Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Eu posso até errar, meu Deus. Eu erro, eu sei que eu erro. Eu sei que eu não sou infalível, Senhor. Mas eu tenho confessado para o Senhor, tenho pedido a sua orientação, tenho orado pela manhã, tenho orado quando vou dormir, durante o dia eu passo pensando e conversando com o Senhor. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Senhor, parece que quanto eu mais oro, mais provação me acontece, não é assim, irmão? Não é? Por que isso, meu Pai? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida, na minha família? Irmão, eu tenho uma resposta para você. Na verdade, a resposta é que nem sempre teremos respostas aqui.
Nem sempre Deus há de nos falar dos seus propósitos. Às vezes Deus vai nos colocar no meio desse propósito sem falar o porquê, sem nos revelar nem mesmo o final desta trajetória. Mas uma coisa é certa: quando Ele voltar nos arrebatar, quando Jesus nos arrebatar, lá receberemos o nosso galardão, a nossa recompensa. Lá não terá dor, lá não terá sofrimento, lá não terá angústia, lá será perfeita harmonia, lá estaremos para sempre com o nosso Senhor. Irmãos, o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, Donald Stamp, coloca um tema no livro de Lamentações: tristeza presente e esperança futura. Diga comigo: tristeza presente e esperança futura. O que isso quer dizer? Nós podemos passar por tristeza agora, irmãos. Nós podemos passar, irmã Jane, por luta agora. Mas há uma recompensa e nós temos uma esperança que tudo isso vai passar, irmão. Essa vida é passageira. O homem, quando chega aos seus 100 anos, 110, e olhe lá, é muito. Isso não se compara com a eternidade de prazer que teremos com o nosso Senhor. Tristeza presente e esperança futura. Passamos lutas aqui, mas olhando que tudo isso um dia vai passar. Glória. Lamentações levou o povo a ter uma esperança em meio ao desespero, olhar para além do juízo daquele momento, para o tempo futuro em que Deus restauraria o seu povo. Em toda a Bíblia não há sofrimento semelhante ao seu, Jeremias. A última exceção é a do Senhor Jesus Cristo, que haveria de ser condenado como o homem de dores e que salva o seu povo. Isaías 53. Irmão, Jó, na verdade Jó foi um grande sofrimento, que perde os seus filhos, a sua fazenda, os amigos que deveriam consolar Jó, estão acusando agora, irmã Janaína, Jó, talvez você pecou, é por isso que você está passando por isso. Você perdeu um familiar porque você pecou e Deus está cobrando tudo isso. Os amigos que deveriam consolar estavam tentando achar um pecado para Jó. Sem Jó ter pecado, o próprio Deus testifica de Jó. Ele não aconteceu isso com ele porque ele pecou, mas para que meu nome fosse glorificado. E agora esse homem Jeremias, irmão, ele é impedido de se casar. E este homem é atacado na cisterna. E ele tem que observar o povo sendo escravizado. Irmão, tem dor maior do que esta? Talvez uma dor bem maior do que essa, talvez não. A única dor que supera todas as dores é a dor do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos entregues, diácono Marcos Belloni, aos pecados. Irmãos, muitos de nós não tínhamos noção da enrascada que estávamos, do buraco que estávamos, dos passos largos que dávamos ao inferno, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos tirou do precipício, Ele nos tirou do inferno e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E aí a gente lê João 3,16. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, uma lição que a gente aprende aqui, pelo menos 3 lições, é que quando Deus nos chama, isso não quer dizer que teremos facilidades nesta vida. Quando Deus nos chama para o seu propósito, isso não quer dizer que tudo será fácil, teremos facilidade e tudo na mão. Quando Deus nos chama, Ele nos ensina a ser como Moisés. Quando Moisés clama, ele diz: por que me clama? Diga o povo que marche. Mas meu Deus, o que eu tenho na mão? Pois é, Moisés, é isso mesmo. É isso que você tem na mão, Moisés. Deus vai usar o que temos. Senhor, eu queria tanto um carro novo. Ele vai usar o que você tem. Senhor, eu estou sem um sapato novo. Ele vai usar o que você tem. Senhor, mas eu sou iletrado, iletrada. Ele vai usar o que você tem. Diga a esse povo que marche, Moisés. Não tem porquê, irmãos, darmos desculpas a Deus. Foi Ele que nos formou e formou cada um de nós, irmão.
Ele formou a cada um de nós. Segunda lição que aprendemos com o livro de Lamentações é que o povo ele é levado cativo por conta dos seus próprios pecados. Deus escolheu um homem para pregar para esse povo que tinha se rebelado contra Deus, e esse povo que não ouviu a voz de Deus e por intermédio da boca do profeta é levado cativo, e agora a última consequência é se alimentar dos próprios filhos. Olha que calamidade. E no meio disso tudo, Deus utiliza a boca do profeta, a mão do profeta para escrever: quero trazer à memória o que pode dar esperança. E eu te pergunto esta noite, o que pode te dar esperança no meio da luta? Qual é o tamanho da tua dor, irmão? Qual é o tamanho do teu sofrimento? O que tira a tua paz? O que tira a tua paz quando ninguém te vê? Quando ninguém está te observando? O que você fala com Deus no secreto? Traga à memória o que pode te dar esperança. Deus é Deus quem faz. Deus é Deus quem faz. É por isso que os crentes, irmão, é por isso que o povo da Bíblia tem que confiar nesse Deus. Ele não é Buda, ele não é Allan Kardec, ele não é Mohammed, ele é o Criador dos céus e da terra, ele é aquele que trouxe à existência o que não existia, ele é aquele que conhece cada estrela e chama pelo teu nome. Esse Deus é o Deus dos crentes, é o Deus da Bíblia. Descansemos em Deus, irmãos. É o que eu sempre falo para os irmãos aqui. Irmão, você está revoltado, irmão, fala com Deus, irmão, desabafa com Ele. Está triste, irmão, chora aos pés dEle. Se tiver que fazer pergunta, faça pergunta a Deus, porque Deus. Mas, pelo amor de Deus, tira do coração. Fala com Ele. Fala com Ele. O problema é que às vezes, irmão, a gente fica calado, irmão. Deus está só lá, meu filho, eu sei que você está passando, mas abra teu coração e fique comigo isso. Abra teu coração. Abra teu coração. E a gente tem que fazer como Jeremias. Quero trazer a memória. No meio do caos, quero trazer a memória. No meio do desemprego, quero trazer a memória. No meio da doença, quero trazer a memória. No meio do abandono, quero trazer a memória. Quando estamos no meio do deserto, quero trazer a memória. No meio da corrupção, quero trazer a memória. O quê? O que pode me dar esperança? Quem pode nos dar esperança? O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. 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 Conclusão. Deus é Deus de nova aliança. Deus é Deus. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus. Irmão, o que precisa de restauração em nossa vida? Em nossa família. Em nossa casa. Irmãos, permita-me, com todo respeito, falar isso, com todo respeito. Às vezes parece que a gente tem muito tempo de igreja, nós estamos me colocando no meio. E parece que a gente fica incrédulo, irmão. Não é verdade? Parece que a gente fica incrédulo, irmão. Não, acho que Deus não vai fazer, não. Quando a gente era novo convertido, era aquele gás, Deus vai fazer, Ele faz. E o tempo passa, parece que a gente fica incrédulo. Eu quero te dizer, irmão, que o nosso Deus é Deus que levanta até defunto, irmão. O nosso Deus é o Deus que multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão se alimentar. O nosso Deus é o mesmo e não mudou. O nosso Deus, ele não falhou e jamais falhará. O nosso Deus não tem inimigo à sua altura. O nosso Deus não se levanta do trono para enfrentar Satanás, porque Satanás não tem esse poder todo perante o Senhor. O nosso Deus é um Deus terrível. Ele é maravilhoso. Ele é eterno. Ele é o único todo-poderoso. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, lembra da palavra trabalho que eu disse do grego? Não estou aguentando mais, está muito difícil. Aí Jesus diz: o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão.
Irmã Ana, seu trabalho não é vão no Senhor. Irmã Janaína, o seu trabalho não é vão no Senhor. Irmã Rita, o seu trabalho não é vão no Senhor. Irmão Diácono Antônio, o seu trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, irmãs, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ele se recorda de cada detalhe e nos recompensará por aquilo que temos feito a Ele. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Você pode dar glória a esse Deus. Queridos, fiquemos-nos em pé na noite deste dia. Fiquemos-nos em pé. Aleluia. Vamos orar, querido. Peço que você ore pela tua vida. A gente ora muito pelos outros, irmãos. A gente ora muito pelos outros e isso é bom. O problema é que nós nos esquecemos de orar pela nossa vida. Irmã Jane, você tem que orar pela tua vida. Irmã Selma, a senhora tem que orar pela tua vida. Irmão Isaac, você tem que orar pela tua vida. Irmã Adriana, você tem que orar pela tua vida. Irmão Diácono Marcos Belloni, você tem que orar pela tua vida. Pastor, você tem que orar pela tua vida. Oremos pela nossa vida neste momento, para que nós tenhamos sempre esperança, ainda que tudo esteja caindo, mas nós temos uma esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo Nazareno. Abra a tua boca e clame. Oh, Pai bendito, a nossa esperança, ela é viva. A nossa esperança não é uma vã esperança, esperando aquilo que não acontecerá, uma esperança duvidosa, mas a nossa esperança é uma certeza daquilo que acontecerá, Pai. Quando a Bíblia fala de esperança, meu Senhor, quando a tua palavra fala de esperança, é uma esperança viva que acontecerá, é uma esperança onde alguém está esperando esta promessa acontecer, e Jesus Cristo é a nossa esperança, meu Pai. Esperança, Senhor, ainda que o nosso contexto possa até mesmo não mudar, como teu filho Abacuque disse, ainda